Reabilitação da atenção. Olá! Hoje vamos aprender um pouco mais a respeito da reabilitação da atenção, mas para compreendermos melhor, precisamos entender alguns fundamentos importantes. O que é atenção? Quais são as alterações da atenção? Existe um meio de verificar o nível de atenção? E afinal, para que serve essa tal reabilitação? A atenção representa uma das funções mentais mais importantes do ser humano. Hoje em dia, todos têm uma noção do que é atenção. Para estar com atenção, é preciso focalizar a consciência e concentrar os processos mentais em uma única tarefa-estímulo, dando assim pouca importância aos demais. O estudo do funcionamento atencional é de grande interesse para a neuropsicologia, visto que é a atenção que viabiliza a entrada das informações que serão processadas no cérebro. Tudo o que percebemos depende diretamente do direcionamento da nossa atenção. Assim, quando prestamos atenção em algo, é preciso também inibir elementos distratores e priorizar os que são considerados naquele momento mais relevantes. Vigilância, estado de alerta, estar desperto, capacidade de observação, estar acordado, capacidade de perceber e concentração. Processo de atenção. O processo de atenção consiste em uma atividade mental que se caracteriza pela capacidade do sujeito em dirigir-se cognitivamente por determinada fonte estimuladora e dela recolher as informações desejadas. É a capacidade do sujeito para enfocar e concentrar sua mente em algum aspecto do ambiente ou na mente mesma, e a capacidade de responder seletivamente a determinados estímulos. Na execução de atividades cotidianas, a atenção exerce um papel fundamental, pois estamos inseridos em ambientes repletos de estímulos, que podem ser relevantes ou não, e que ocorrem de modo contínuo. Os estímulos, independente da modalidade sensorial, são selecionados com nossos objetivos conscientes ou não. Não existe um consenso entre os estudiosos sobre o conceito e definição de atenção, mas existe uma concordância em que existem diversas atenções. Mecanismos de alerta, tônico ou ativação fásica. Além dos diferentes tipos de atenção, é preciso compreender os mecanismos que operam simultaneamente os níveis de alerta, tônico ou ativação fásica. As demais esferas atencionais dependem da integridade desses dois mecanismos. Também deve-se levar em conta a amplitude atencional, quantidade de informações que pode ser processada ao mesmo tempo. Tende a ser resistente aos efeitos da idade. A informação perde-se quando não for mais necessária, pois não foi armazenada. Atenção seletiva ou focada. Os tipos de atenção são atenção seletiva ou focada, que é a capacidade de focar em determinado estímulo ou ideia importante que ocorre em determinado momento, suprimindo a atenção de estímulos que não interessam no momento, popularmente chamada de concentração. Um exemplo deste tipo de atenção é quando você presta atenção na aula sem se distrair com conversas alheias, sons do WhatsApp e etc. Atenção concentrada ou sustentada. Também temos a atenção concentrada ou sustentada, que é a capacidade de manter o processo atencional durante a execução de uma tarefa por determinado período de tempo. Por exemplo, fazer uma prova. Atenção dividida. Já a atenção dividida é a capacidade de prestar atenção em dois ou mais estímulos simultaneamente para realizar duas tarefas ao mesmo tempo ou prestar atenção a múltiplos elementos ou operações de uma tarefa complexa, como cozinhar e falar ao telefone. Transtornos ou patologias associados à atenção dividida: esquizofrenia, TDAH, traumatismo crânioencefálico e derrame. É possível que a atenção dividida possa estar afetada por condições psiquiátricas, como a esquizofrenia ou vários transtornos como déficit de atenção e hiperatividade, afetando maiormente a atenção geral. Também é muito comum sofrer de problemas de atenção por causa de um traumatismo crânioencefálico ou um derrame. Nesses casos, a alteração da atenção e de seus subcomponentes podem variar, dependendo das áreas do cérebro afetadas. Atenção alternada. Por fim, a atenção alternada diz respeito à capacidade de mudar o foco atencional entre tarefas que exigem diferentes tipos de compreensão, de modo que se interrompa determinado raciocínio para estabelecer um novo. Alterna entre atentar a um estímulo ou a outro, como por exemplo, ser capaz de parar no sinal vermelho e andar no verde. Mas atenção! Qualquer teste ou tarefa deve considerar fatores como consciência, motivação, cansaço, humor,
ansiedade e presença de dores ou dificuldades senso-perceptivas, pois estes interferem diretamente na qualidade e resultado do teste. Hiperproxexia. A hiperproxexia é o aumento quantitativo da atenção. É o estado exacerbado que leva o sujeito a ficar extremamente cansado por prestar atenção a detalhes que são dispensáveis. O indivíduo se interessa ao mesmo tempo por variadas solicitações sensoriais sem se fixar em nenhum objeto. Hipoproxexia. Já a hipoproxexia é a diminuição e rebaixamento quantitativo da atenção. É a perda básica da capacidade de concentração com o aumento da fadiga, dificuldade de perceber estímulos e lembrar, bem como em pensar e integrar informações. Aproxexia. A aproxexia é a falta absoluta da atenção. É observada na deficiência intelectual severa, estados mais avançados de demências e no estupor. Distração. A distração ocorre quando uma pessoa concentra-se de modo demasiado em determinada tarefa, chamado hiperfoco. Fica absorto e não consegue prestar atenção no que ocorre à sua volta. Presente no TDAH, na esquizofrenia e em todos nós em alguns momentos. Se um paciente sofre de hipoproxexia, a perda básica da capacidade de concentração, hiperproxexia, concentração intensa em um único estímulo, aproxexia, incapacidade para se concentrar, ou distração, será difícil ou quase impossível que o paciente possa realizar tarefas que precisam da atenção dividida. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é um transtorno neurobiológico que possui os seguintes sintomas: desatenção, inquietude e impulsividade. Atividade atencional. A atividade atencional é dirigida por estímulos significativos e está intimamente associada aos mecanismos de motivação, aprendizagem e memória. Eles são responsáveis pela aprendizagem e pela memorização do conteúdo aprendido. A atenção representa, pois, condição inicial e decisiva para as funções cognitivas na sua totalidade, particularmente para o processo de aprendizagem e de memorização. Sujeitos com déficit de atenção, em geral, não apresentam boa performance nesses processos. Motivação, aprendizagem e memória. Para a avaliação da atenção, temos os seguintes testes e tarefas: D2, AC, BPA, bateria psicológica para avaliação da atenção, TAD e TOUT, trilhas coloridas, teste de atenção dividida e sustentada, Stroop, PASSAT e questionários como SNAP ou TDAH. Neupsilin, tarefas específicas de atenção, TAVS 3, VISC 4, dígitos, sequência de números e letras, cancelamento, cubos, aritmética, procurar símbolos, códigos, completar figuras, figura complexa de Rey, a cópia, Go-No-Go, Rey Verbal. Também podem ser elaboradas tarefas específicas para cada paciente, levando-se em consideração a demanda inicial após a avaliação. Ser criativo é muito importante. Também é importante lembrarmos que o processo de avaliação psicológica é amplo e envolve diversas ferramentas, não sendo os testes o único instrumento, mas também observações, redes de contato, entrevista e outros. Reabilitação da atenção. A partir dessas alterações, podemos pensar a reabilitação. O termo reabilitação implica em tornar hábil novamente. A reabilitação neuropsicológica é uma das intervenções possíveis após o diagnóstico de déficits cognitivos derivados de quadros neurológicos ou psiquiátricos. Ela corresponde a um complexo conjunto de procedimentos e técnicas aplicadas em busca de melhorar a qualidade de vida do paciente. É baseada em pressupostos teóricos e abordagens metodológicas das neurociências e áreas afins. Nesta reabilitação, estão envolvidos neuropsicólogo e paciente, demais profissionais da equipe interdisciplinar, além de cuidadores e familiares, a fim de remediar ou aliviar os déficits cognitivos provenientes do dano cerebral. O objetivo é capacitar pacientes e familiares a conviver, lidar, contornar, reduzir ou superar as deficiências cognitivas resultantes de lesão neurológica. A reabilitação objetiva melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares, otimizando o aproveitamento das funções total ou parcialmente preservadas por meio do ensino de estratégias compensatórias, aquisição de novas habilidades e a adaptação às perdas permanentes.
O processo de reabilitação proporciona uma conscientização do paciente a respeito de suas capacidades remanescentes, o que leva a uma mudança na autoobservação e, possivelmente, uma aceitação de sua nova realidade. A reabilitação neuropsicológica é ampla, pois além de almejar tratar os déficits cognitivos, objetiva também amenizar as alterações de comportamento e emocionais, melhorando a qualidade de vida do paciente. Existe mais de uma maneira de se planejar um programa de reabilitação eficiente. Neuropsicologia da atenção. Reabilitação cognitiva é o nome dado a um conjunto de processos terapêuticos de estimulação sensorial aplicado a pacientes que tiveram suas funções cognitivas comprometidas devido a algum tipo de dano cerebral. As principais funções cognitivas incluem percepção, atenção, memória, raciocínio e linguagem. Um tratamento de reabilitação cognitiva baseia-se na estimulação das funções cognitivas, aplicando-se exercícios que reproduzem situações do cotidiano. Estes exercícios, nos quais o paciente é incentivado a interagir e se concentrar, podem ser apoiados por diversos formatos de mídia, como formulários, figuras e vídeos. A preocupação da reabilitação é em ampliar as funções cognitivas através do bem-estar psicológico, da habilidade em atividades de vida diária e do relacionamento social. Claire Woods, 2001, Pontes Hubner, 2008. Em uma entrevista realizada com a psicóloga Ana Karina Machado, CRP 07/21275, ela traz que é importante salientar para o paciente que nem sempre é possível restaurar a função cognitiva prejudicada, mas é possível compensá-la, encontrando maneiras de minimizar os problemas cotidianos. O primeiro passo é realizar uma avaliação neuropsicológica para que se mensurem os prejuízos cognitivos e as funções intactas. O terapeuta ou psicólogo continua a avaliar o cliente enquanto o tratamento está em andamento. Assim, o tratamento pode ser modificado ou alterado em resposta a uma informação observada. Ressalta ainda que é fundamental que o programa de reabilitação seja bem estruturado, o que facilita a escolha das melhores técnicas a serem empregadas. Primeira, especificar o comportamento a ser trabalhado. Segunda, determinar os objetivos do tratamento claramente. Por exemplo, permanecer em uma tarefa por 15 minutos, 3 vezes por dia, por 5 dias consecutivos. Terceiro, obter uma linha de base do comportamento em questão. Isso pode ser feito registrando a frequência com que comportamento problema ocorre ou não. Por exemplo, quantas vezes faz a mesma pergunta no período de uma sessão, ou ainda, quantas vezes Maria se esquece de acionar os freios da cadeira de rodas quando tem de ir ao banheiro. Quarto, identificar motivadores ou reforçadores. Podem ser verbais, como por exemplo, parabéns, você diminuiu 30 segundos para fazer essa tarefa, ou algo mais concreto, como na economia de fichas, em que após adquirir determinado número de pontos, o cliente pode escolher algum prêmio, passeio, maior tempo de visita, ir ao cinema e etc. Quinto, especificar os passos do tratamento de maneira que um novo membro da equipe possa implementar as atividades caso seja necessário substituir algum profissional. Investigar que tipos de técnicas comportamentais serão mais eficazes para cada problema e analisar quais são as habilidades cognitivas que o cliente deve possuir para se beneficiar de um procedimento. Sexto, monitorar o progresso. Isso deve ser feito de acordo com o que foi planejado. Sétimo, avaliar. Isso pode ser feito por meio de registros ou de um estudo de caso experimental. Oitavo, fazer modificações caso sejam necessárias. Nono, planejar a generalização. Essa é uma parte crucial da reabilitação, pois os clientes têm dificuldade para transferir o que foi aprendido no ambiente terapêutico para a vida cotidiana. Isso pode ser feito mediante treinos fora do ambiente das sessões e instruindo os familiares a incentivar o cliente nos mais diversos ambientes, o que ajudará a promover o aprendizado e a generalização do que foi reabilitado. É importante não ter expectativas de que a generalização ocorra espontaneamente, pois na maioria das vezes ela não ocorre. Devido ao fato dos processos atencionais representarem uma função básica em que se apoiam outros processos cognitivos, vários autores ressaltam que a alteração de tais processos influenciaria na reabilitação. Os processos de atenção são pré-requisitos para a memória, comunicação e funções executivas. Por conseguinte, são processos extremamente relevantes para que uma pessoa consiga concluir com êxito atividades de vida diária. Por isso, pensar estratégias de treino da atenção é muito importante. Algumas sugestões: contar e recontar histórias, organizar figuras, caça-palavras, construção de histórias, dominó baseado em imagens e contas matemáticas,
quebra-cabeças, achando os opostos, sudoku com imagens, memória, desenhos animados. Para adultos, também podem ser usados questionamentos, uma autoavaliação do paciente. Referência: Prigatano, G.P. et al. 1986. Neurophysiological Rehabilitation After Brain Injury. Baltimore, John Hopkins University Press. Instruções. O questionário a seguir pede que você julgue a sua habilidade para fazer várias atividades práticas. Algumas questões podem não ser relevantes para atividades que você faz com frequência, mas você deve completar cada questão como se você tivesse que fazer tal atividade. Em cada questão, você deve julgar o quanto é fácil ou difícil realizar a atividade descrita e marcar o espaço apropriado. São 5 opções: não consigo fazer, muito difícil fazer, posso fazer com alguma dificuldade, razoavelmente fácil de fazer, posso fazer facilmente. Pergunta 1. Quanta dificuldade tenho para preparar minhas refeições? Pergunta 2. Quanta dificuldade tenho para vestir-me? Pergunta 3. Quanta dificuldade tenho em agir de modo apropriado quando estou entre amigos? Quanta dificuldade tenho em perceber que algo que disse ou fiz chateou outra pessoa? Eficácia da reabilitação cognitiva. A eficácia da reabilitação cognitiva deve ser avaliada individualmente, pois envolvem fatores como diferenças na organização cerebral, natureza, localização e magnitude da lesão, tempo da lesão, idade, saúde geral e nível de funcionamento anterior à lesão. Todos os recursos objetivam desenvolver e aprimorar a capacidade de cognição e raciocínio do paciente, através de atividades que estimulem sua motivação para a resolução de problemas. O profissional de reabilitação deve oferecer recursos de dificuldade gradual, promovendo desafios que sejam estimulantes para o paciente, fazendo sentido para suas necessidades e compatível à sua realidade. Esses recursos utilizados na reabilitação irão provocar a plasticidade neural. Este vídeo é elaborado para o componente de Neuropsicologia do curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade CETREM 3 de Maio, Rio Grande do Sul. Professora orientadora, Márcia Baioc Amaral. Acadêmicas, Cristina Heloísa Rentes, Fernanda Leblen, Letícia Pando, Márcia Inês Brem-Kleckner. Agradecemos a disponibilidade da psicóloga Ana Karina Machado, CRP 07-21275. Edição e locução, Mayra Dil e Gustavo Simões.